Exemplo de um estudante meu que não quis observar o fenômeno, foi induzido pela emoção, por querer escrever bem, e acabou trazendo um tema que não tem nenhuma relação com o fenômeno que ele ia pesquisar. O tema estava relacionado como é que pode ser a empregabilidade de jovens nos megaprojetos. Ora, o que eu tenho a dizer em relação a este tema, que ele já havia desenhado a sustentabilidade dos megaprojetos na empregabilidade local. O que eu tenho a dizer com este tema é que este tema, para além de ser muito vasto, é um tema que requer muito tempo de pesquisa, porque os megaprojetos, eles têm critérios que usam para a empregabilidade dos jovens locais. Os nossos jovens não têm, primeiro, não têm a qualificação que é exigida pelos megaprojetos, tanto mais que os megaprojetos, eles têm áreas direcionadas para fazer a sua alocação do seu staff e dos seus recursos humanos. Segundo, os megaprojetos usam mais outras línguas como o inglês, o francês, o espanhol, e os nossos jovens não têm o domínio destas línguas. Terceiro, os nossos jovens não têm especialização. Então, eles procuram, procuram o know-how. O que as pessoas sabem fazer? Onde é que as pessoas estão especializadas? Então, era difícil fazer a gestão deste tema. Levamos muito tempo. Este estudante teve que ir até aos megaprojetos, mas eles viram o tema e disseram que nós não temos como dar resposta, porque quem faz a contratação, quem faz o desenho para a contratação e as competências e habilidades são os proprietários dos megaprojetos, o investidor, ele sabe com que pessoas ele quer trabalhar. Então não foi um tema fácil de fazer a sua gestão. Então nós levamos muito tempo, 2, 3 meses, só no terceiro mês, não é que percebemos que não era possível adiantarmos com esta pesquisa e tínhamos que recorrer a outra pesquisa. Fomos observando o fenômeno nas pequenas e médias empresas e nós queríamos saber como é que as pequenas e médias empresas podem contratar, pessoal local que tenha estas habilidades e este pessoal contribuir para o melhoramento da sua qualidade de vida. Então tivemos que mudar a linha de pesquisa e seguimos por esta pesquisa e nesta segunda, por acaso, até tivemos sucessos, porque identificamos uma empresa pequena e que tinha também mais ou menos seus trabalhadores, 5 a 10, e nesta empresa os trabalhadores diziam que estão satisfeitos com os salários que ganham porque podem mudar, podem melhorar a sua qualidade de vida. Alguns até diziam que, olha, eu já construí a minha casa, eu já tenho o mínimo para viver em casa, já estou a estudar e melhorei a minha situação de vida. Então, o que eu quero chamar aqui a atenção aos estudantes que estão a preparar os seus temas para monografia, dissertações, que a primeira coisa que devem fazer é observar o fenômeno. Como é que o fenômeno acontece? Por que acontece este fenômeno? E encontramos a solução para este fenômeno. Temos que problematizar o fenômeno. Disse mesmo na primeira aula que pesquisa é um processo racional e sistemático que procura dar solução a um fenômeno ou a um problema que esteja a acontecer. Então, vamos começar a nossa aula. Já contei mais ou menos a história deste jovem que quis fazer uma pesquisa por emoção e não tinha ainda verificado se o fenômeno existe ou não. Então nós vamos ver quais são os 11 erros cometidos pelos estudantes na formulação do tema. Primeiro, para nós formularmos o tema, é preciso encontrarmos um fenômeno. Então eu vou por aqui, encontrar, um fenômeno. Um fenômeno que esteja a acontecer e foi observado pelo pesquisador, e tornou-se um problema. Este é o primeiro erro. Quer dizer, um dos erros que o estudante comete é não observar o fenômeno. Então, eu podia pôr aqui, encontrar um fenômeno que esteja a acontecer e foi observado pelo pesquisador e tornou-se um problema. E aqui qual seria o erro? Eu vou pôr aqui, não observar
Não observar o fenômeno. Ok? Prontos. Este é o primeiro erro. O segundo erro que é cometido pelo estudante é, muitas das vezes, nós observamos o fenômeno e não prestamos atenção ao fenômeno, como é que o fenômeno reage, o que é que o fenômeno traz por detrás disso, quando é que acontece, como é que acontece e por que acontece o fenômeno. Não prestar atenção suficiente ao fenômeno, de modo que seja um problema pesquisável. Ok? Ok, então já temos aqui dois erros, e o terceiro seria, a partir deste fenômeno, não é? O aluno ser capaz de elaborar o problema. O que é que está a acontecer? Então, o aluno, ou o estudante, ou o pesquisador deve ter a capacidade suficiente de elaborar a problematização. Ok? Vamos ver um outro erro, seria um dos erros também que o aluno comete. Muitas vezes ele deixa-se levar pelos temas da internet. Encontrou na internet um tema bonito que fala, por exemplo, da sustentabilidade ambiental, degradação ambiental, mas que este tema não se enquadra na nossa realidade e ele pensa que pode ser pesquisado. Portanto, como é que eu diria? Tirar da internet temas que não se enquadram na nossa realidade. Ok? Então, aqui já temos mais ou menos 4 pontos. Depois, eu vou saltar aqui para um outro slide para explicar quais são os outros pontos. Um outro erro também cometido por estudantes é fazer temas muito longos, bonitos, mas que na essência não têm um problema. Então, vou pôr aqui, fazer temas longos, com expressões bonitas até, mas que em termos de problema não dizem nada. Ok? Depois, o outro erro cometido pelo estudante é pensar que tudo aquilo que ele vê pode ser pesquisável, né? Há coisas que nós vemos, mas queremos ver se pode ser pesquisável e não temos, como é que eu vou dizer? Não temos a base para suportar se pode ser pesquisável ou não. Até que ponto este fenômeno é um problema? Porque nós não sabemos se o fenômeno é real ou não. Não sabemos se o fenômeno acontece ou não acontece, né? É preciso, como eu estava a dizer, é preciso observar. Aqui usamos muito a técnica de observação. Então, também pensar, o estudante pode pensar que tudo, ok? Que tudo pode ser pesquisável, não é? Pensar que tudo pode ser pesquisável, ok? E não só, também pensar que tudo é tema.
Ok. Depois, a outra dificuldade que o estudante tem é que o estudante pode estar muito emocionado a pesquisar um tema que não é da sua qualificação. Então, todo o tema que o estudante vai pesquisar tem que ser um tema da sua qualificação. Portanto, o estudante deve estar qualificado a pesquisar um determinado tema que seja da área onde ele fez o curso. O estudante deve pesquisar, não é? Um tema onde ele esteja qualificado para fazer a pesquisa. Ok? O que aconteceu aqui? O estudante deve pesquisar um tema onde ele esteja qualificado para... Isso significa que tem que ser um tema da sua área. O estudante do meio ambiente não pode fazer um tema temas relacionados com contabilidade, economia, direito. Tem que ser uma qualificação do curso onde você esteve a frequentar. Depois também temos aqui o tema formulado foge ao problema. Há vezes que não há uma relação entre o tema formulado e o problema. Então, este também é um erro. Eu vou pôr aqui o tema formulado, ok? Foge ao problema mencionado. Ok? Isso significa que não existe. Isso significa que não existe uma relação entre o tema e o problema. Ok? Um outro erro que o estudante comete, por exemplo, é copiar. Copiar temas de outros estudantes que já passaram pela faculdade. Quer dizer, você não teve a oportunidade de observar o fenômeno, então você vai copiar, ok? Temas de estudantes que já passaram pela faculdade. Ok? Então, nós dissemos que isto é plágio. Isto chama-se plágio. Ok. Depois temos escolher um tema que não se adequa ao seu curso, também pode ser. Outro erro é escolher um tema que não se adequa ao seu curso, ok? Então, estas são mais ou menos, não é? As 11 dificuldades ou os 11 erros cometidos pelos estudantes na escolha do tema. Então, quando um estudante quer fazer uma monografia, uma dissertação, primeiro tem que acompanhar o fenômeno. O que é que está a acontecer? Depois de acompanhar o fenômeno, então fazer o problema. Qual seria o problema? Porque nós sabemos que o problema é qualquer coisa que tem que ser pesquisado, tem que ter a solução.
não é? E nós dissemos que pesquisa é um sistema racional sistemático para dar solução a um problema. Então nós temos que fazer a problematização para explicar como é que acontece o fenômeno, por que acontece o fenômeno, onde é que acontece o fenômeno, fazermos um historial e depois terminarmos com uma pergunta de partida. E de seguida, depois vamos formular o tema. Apesar do tema ser a última coisa feita depois da problematização, mas não significa que ele vai ficar depois da problematização. O tema aparece sempre no início da pesquisa. Então, hoje trouxe para vós, não é? Os 11 erros que são cometidos pelos estudantes na escolha do tema. Eu espero que tenham aprendido e tenham compreendido como é que devem fazer o tema, como é que devem escolher como é que devem fazer com as vossas monografias na escolha do tema. Tem que observar o fenômeno, tem que fazer a problematização e depois vão desenhar o tema. O tema tem que ter a variável independente e a variável dependente. E depois vão entrar no capítulo da introdução vão desenvolver, vão para o capítulo 2º da revisão da literatura e assim por diante até a metodologia. Muito obrigada, por hoje é tudo, não é? Passem a ver o que já puderam ler sobre a primeira e a segunda aula e hoje a terceira aula e voltaremos a estar juntos na quarta aula. Muito obrigado, boa noite e até amanhã.